que o processo de autorreforma dos partidos políticos em geral, eles são a necessidade pelo fato de que há uma crise que não é apenas brasileira, é uma crise internacional do sistema político. E esta crise decorre de vários fatores. Um deles, e eu acho até o mais importante, é que o sistema financeiro e as grandes empresas multinacionais, elas impuseram aos partidos ao longo dos últimos anos uma agenda que lhe é própria, que não é a agenda da população, é a agenda daquilo que eles chamam o mercado. E essa agenda distancia os partidos da população. Assim, tem uma agenda da população e essa agenda é antagônica normalmente à população. E é essa a principal razão pela qual os partidos passam por uma crise, e uma crise de âmbito internacional, em praticamente todas as democracias do Ocidente. Precisamos identificar este como um fator principal, mas há um segundo fator, entre outros, que é uma crise da democracia representativa. A democracia representativa, ela hoje já não é mais suficiente para que o eleitor, o cidadão, a cidadã, se sinta representado no Parlamento Nacional. Por isso mesmo, as modernas democracias já têm, e nós devemos adotar, até porque nossa Constituição assim determina e estabelece, a democracia participativa, onde o cidadão também tem capacidade de iniciar o processo legislativo, apresentando um projeto de iniciativa popular, onde as questões essenciais, estratégicas a serem implantadas por qualquer governo, seja estabelecido, seja fixado um plebiscito ou um referendo, para leis inclusive. Isso não é uma coisa que se faz diariamente, mas é uma coisa que se faz periodicamente, dependendo da agenda que se estabelecida pelos governos ou pelos parlamentos. Eu acho que não é uma negação da democracia representativa, é uma ampliação da participação popular para que ela se sinta de forma mais legitimamente representada no parlamento e com a sua própria iniciativa, inclusive de lei, como prevê a nossa Constituição. Então, esses fatores, ao fator da modernização das comunicações, a comunicação digital, hoje, inclusive, facilita a participação maior da população. Tudo isso exige das instituições políticas, ou seja, os partidos políticos, que são os pilares da democracia, e não há democracia que resista a um sistema político enfraquecido. Portanto, é importantíssimo que tanto as pessoas, os eleitores, se sintam representados, mas também que os partidos abram maior espaço à participação dos seus próprios militantes, para que eles possam interferir em decisões partidárias que hoje são praticamente restritas às cúpulas partidárias. Ou seja, uma democracia interna e maior legitimidade e maior participação da população externa. Estas sim são as razões pelas quais é imperioso que os partidos se refaçam, se refundem, que se oxigenem, que tragam para a sociedade, que adquiram na sociedade maior legitimidade do que eles têm hoje. Desse modo, com essa visão, nós não sabemos se os outros partidos vão fazer, mas o Partido Socialista Brasileiro, ele iniciará a sua autorreforma em um processo de ampla discussão com as bases do partidário, seus filiados, uma discussão interna, mas também uma discussão externa, uma discussão com a sociedade, com vários setores sociais. E por isso mesmo nós estabelecemos um calendário para iniciarmos esse processo. Então está convocada uma conferência nacional para os dias 27, 28 e 29 de novembro, no Rio de Janeiro, na ocasião que nós vamos apresentar ao partido um documento inicial que foi formulado por vários especialistas, sugestões de vários especialistas, mas também é um documento que reflete o acúmulo sobre os estudos, as pesquisas feitas pela nossa Fundação João Mangabeira, pelo próprio partido, os debates ao longo dos últimos tempos, sobre os diferentes temas que nós pretendemos discutir para criar melhores condições
e para termos, sobretudo, uma plataforma política e uma visão de país com determinadas pautas e determinados temas essenciais, o que nós julgamos uma visão do país, uma visão de desenvolvimento e de desenvolvimento civilizatório. Então esse projeto é de fato o núcleo, mas esse documento inicial é para discussão. Ele será colocado em consulta pública para externamente os cidadãos ou cidadãs de qualquer partido ou sem partido principalmente possam fazer as suas observações, as suas sugestões, suas propostas, e ele será discutido internamente. Internamente, como se dará essa discussão? Essa discussão será feita inicialmente nesta conferência a que eu me referi, do final de novembro próximo no Rio de Janeiro. Aí participarão todos os membros do Diretório Nacional, todas as bancadas na Câmara e no Senado Federal, e participarão também a diretoria da Fundação João Mangabeira, o Conselho Curador da Fundação, os representantes nos estados da Fundação, os 6 segmentos sociais que compõem e que são representados nas executivas, principalmente na Executiva Nacional do Partido, Mulheres, Negritude, Movimento Popular, LGBT, sindical, todos eles estarão presentes nessa reunião, representados. Portanto, virá dos estados as representações para esta conferência que nós vamos apenas iniciar o processo. Porque depois dessa conferência, então este documento que sair desta conferência, ele será encaminhado às bases do partido, aos diretórios municipais, aos diretórios estaduais e também aos membros da Fundação João Mangabeira em todos os estados, e serão realizados grandes debates em todas as instâncias partidárias para que nós possamos, de fato, enriquecer esse documento. Paralelamente a isto, como eu disse, ele está em consulta pública, e este processo é um processo de médio prazo, porque não é uma mudança cosmética, é uma mudança que se pretende apresentar à sociedade brasileira uma visão de país e do seu desenvolvimento em vários âmbitos. Portanto, é fundamental que todos saibam, no partido ou fora dele, mas principalmente dentro do partido, que terão a oportunidade de contribuir, de avaliar o documento, de dar as suas sugestões. Não é um documento feito pelas cúpulas, é um documento que vai aos municípios, como eu disse, aos estados, às seções estaduais. Portanto, ele só será concluído completamente essa mudança profunda, estrutural do partido e essa visão de país que o partido pretende apresentar, uma visão completa, em março de 2021, quando teremos o Congresso Nacional do nosso partido. Então, todos tenham a certeza que terão a oportunidade de participar, de propor e de participar do mais amplo debate dessa mudança estrutural do nosso partido. A autorreforma, elas têm que estar ligadas, sobretudo, à atualização programática do partido. Porque um partido, não sendo um fim em si mesmo, ele tem que estar voltado para o desenvolvimento civilizatório do nosso país e para os interesses e direitos da população brasileira. Eles têm que estar voltado para fora, pensando no país e pensando nos cidadãos e cidadãs do nosso país. Essa é a questão central, é o núcleo. Como vamos desenvolver uma política? Com que finalidade? Com que finalidade vamos desenvolver uma política e com que finalidade nós vamos nos diferenciar de um partido de centro-esquerda para um partido de centro-direita ou de direita? Ou seja, nós temos que ter clareza para que ele possa ter clareza política, ideológica e programática. É preciso que ele esteja atualizado para atender às demandas do país e da sua população, por um lado. Por outro lado, nós temos que fazer a democratização e a modernização partidária, que implica em que nós teremos que fazer mudanças estruturais que permitam à militância ter maior influência nas decisões partidárias, por um lado. Por outro, também que os cidadãos externos ao partido, mas ou seja, os seus eleitores principalmente, ou os seus simpatizantes, também possam ter um canal de participação.
claro que as pessoas precisam saber que partido é este, que socialismo nós defendemos, que visão de desenvolvimento nós temos, que visão de país nós temos. Isso aqui é discutir coisas essenciais, não apenas a forma, embora a forma tenha a sua importância também no que diz respeito, sobretudo, à participação, mas o principal de tudo é o conteúdo, o que esse partido defende, como esse partido vê o desenvolvimento do nosso país, né? Como eu posso contribuir com ele. Os partidos têm que se tornarem mais atraentes para seus eleitores, têm que estarem mais modernos, mais democráticos, mais abertos à participação militante e à participação dos eleitores. Inicialmente, para deslanchar esse processo de reestruturação partidária que nós denominamos de autorreforma, eu criei 3 grupos de trabalho, né? Um grupo de trabalho de respeito à questão da comunicação, sobretudo comunicação digital, com a qual haverá mais facilidade para se comunicar com os militantes e com a sociedade. Temos essa dimensão da comunicação é muito importante, partido eleitor, partido filiado, partido parlamentares, partido governantes do partido. E também temos a questão internacional, que é um outro grupo muito importante, que já está criado também, que tem 2 tarefas essenciais. Uma é ela de respeito ao tema de estudar os temas contemporâneos do ponto de vista internacional, os conflitos, as relações, a União Europeia, o Mercosul, os grandes blocos econômicos. E esse grupo ele terá por objetivo, principalmente, orientar as decisões do partido sobre os diferentes aspectos da política internacional. E ele terá também um outro papel de orientar o secretário e contribuir com o secretário de Relações Internacionais, no sentido de que se estabeleça relações internacionais com os partidos afins e se estabeleça em termos de interesses recíprocos e de identidade entre os diferentes partidos com os quais nós devemos. Porque isto também indica que tipo de partido nós somos. Há muitas pessoas que falam que nós apoiamos o governo da Venezuela. Observe, nós nunca tivemos uma única reunião com o partido que dirige a Venezuela. Nós nunca fomos convidados a participar de absolutamente nada. E nem nunca eles foram convidados, porque nós não temos identidade com um partido que acaba por impor um sistema autoritário à sua sociedade. Já que nós, historicamente, somos o partido da esquerda democrática, que nasceu naquele então de 1947, já defendendo socialismo e democracia. E jamais compreenderemos um sistema que não tenha democracia como o seu rumo essencial. Não há socialismo para nós sem democracia e não há democracia sem socialismo. Portanto, essas diferenciações e essas nossas relações também vão estabelecer conexões com partidos que têm finalidades semelhantes ao nosso. Eu citaria, por exemplo, além dos partidos socialistas latino-americanos, do Chile, do Uruguai, do Equador, do Peru, da Argentina, que tem mesmas finalidades, também na Europa, que temos uma grande afinidade com o PSOE, o Partido Socialista Espanhol, e com o Partido Socialista Português, porque são partidos que já demonstraram na prática, inclusive hoje, neste dia, estão governando seus respectivos países, Espanha e Portugal, e durante longos anos já governaram anteriormente, com propostas claramente de natureza socializantes e democratizantes, e no respeito absoluto à democracia. E por isso mesmo identificamos com eles e não com partidos de natureza autoritária. Há outro grupo, o terceiro grupo essencial, que é um grupo que está elaborando o documento que será levado à Conferência Nacional do fim de novembro no Rio de Janeiro. Este grupo é o terceiro grupo que é o mais importante, porque a partir dos estudos e da elaboração deste documento, ele dará isto como um subsídio para apenas o início da discussão sobre a nova visão programática do Partido Socialista Brasileiro.
A atualização temática ela tem que abranger todas as políticas essenciais ao desenvolvimento do Brasil. Nós avaliamos, e eu creio que há uma grande concordância na sociedade, que a principal crise vivenciada pelo Brasil é a crise política. Em decorrência da crise política, vêm todas as demais na sua esteira. E, por entendermos assim, a primeira proposta que nós queremos apresentar diz respeito ao sistema político brasileiro. Não é novidade para ninguém que, desde depois da Constituinte, em 88, nos anos seguintes, começou um processo de deterioração do sistema político brasileiro. E ele foi se aprofundando ao longo do tempo, sobretudo pelo financiamento privado das eleições, onde se cometeu ao longo do tempo muitos erros, inclusive de natureza ética. E depois, com o sistema de financiamento público, também foi feito um sistema para se autofinanciar, ou seja, para reeleger os deputados, né? E antes disso, a sociedade brasileira deu sinais muito claros. Depois de 2013, o grande marco da necessidade de mudança se deu exatamente nas eleições presidenciais, nas eleições gerais, né? Onde a população resolveu fazer uma escolha que não foi aquelas que se imaginava, não foi daquela do raciocínio comum, natural das eleições. Vamos eleger um nome muito conhecido, vamos eleger o nome de um partido importante, vamos eleger porque tem muito tempo de televisão, vamos eleger porque tem mais estrutura material de campanha. Resolveu-se a eleição elegendo um nome antissistema. Nós propusemos isso, um nome antissistema em dado momento, que acabou não dando certo no âmbito do PSB, que foi a candidatura do ministro Joaquim Barbosa, mas como não teve um nome antissistema fora do sistema, a população, como um protesto, optou por um nome que contestava o sistema. E, portanto, isso aí é um momento decisivo em que ou se faz uma reforma com urgência e profunda ou não teremos, o sistema político está claramente ruindo, né? Se é que não já ruiu e necessita urgentemente de sua autorreformulação. No Brasil nós temos que fazer, é hora de fazer, me parece, uma avaliação de como funcionou o presidencialismo. Porque, na verdade, se nós examinarmos a história, ela é cheia de acidentes e de crises quase sempre traumáticas, né, nesse sistema presidencialista. Então, eu acho que nós iremos propor, no documento que vai ser apresentado à conferência, que se discuta a alternativa do sistema parlamentarista de governo. E se você faz a reforma, diminui sensivelmente o número de partidos, que hoje passa dos 33, quase 35 partidos, e reduz ali a 5, 6, 7 partidos no máximo. Então, se tivermos a coragem de fazer isto, porque isso está sendo feito num processo excessivamente tímido, nós precisaríamos reduzir o número de partidos, porque o número de partidos reduzido, ele tanto serve para o presidencialismo, como torna mais racional o sistema partidário, como ele serve para, se for o caso, de se chegar à conclusão disso, para se propor o parlamentarismo, que é um sistema que resolve as crises de maneira mais simples, sem agudizar e sem criar antagonismos assim como tem sido criado no Brasil, que tem o processo de impeachment, que sempre é um processo bastante traumático. Ou seja, se um governo não tem maioria, o governo não pode persistir e, portanto, se convoca novas eleições antecipadas, melhor dizendo. Então, esse mecanismo do parlamentarismo me parece mais interessante. E se tivermos poucos partidos, como deve ser uma democracia sólida, nós também teríamos ver como, através do parlamentarismo, que o eleitor valorize mais o voto para a Câmara dos Deputados, sobretudo. Porque o eleitor valoriza muito o voto para o Poder Executivo e subvaloriza o voto para deputados. Tanto é assim que normalmente se elege um presidente, às vezes até de um partido pequeno, como aconteceu no início dos anos 90, ou mesmo de um partido grande, como aconteceu na eleição de Lula, por exemplo, ou nas eleições
de outros presidentes e não tem maioria no Congresso. Então, para se formar maioria, seja no presidencialismo, seja no parlamentarismo, é importante que haja uma maioria parlamentar sintonizada com o programa de governo que foi apresentado pelo candidato, seja pelo primeiro-ministro, seja pelo presidente. Isso só será possível com poucos partidos, partidos claros, partidos com identidade clara, com programas bem claros, que se diferenciem, que digam o que é que vão fazer, qual a sua visão de país, para que o eleitor possa identificar em quem de fato ele está votando ao votar num candidato deste ou daquele partido. Ainda assim, se tivermos um número pequeno de partidos, também será possível estudar a possibilidade do voto distrital misto, que é um sistema em que se elege 50% pela via proporcional e 50% no distrito, não é? Colocando o parlamentar mais próximo da sua base, e aqueles que têm uma visão mais geral que estarão nos outros 50%. São sistemas distintos, e vejo que, à exceção dos Estados Unidos, os países democráticos mais vibrantes, mais modernos, adotam o sistema parlamentar de governo. Independente de que sistema se adote, o essencial é que se permita a complementariedade da democracia representativa, que é a vigente hoje. E essa complementariedade ela só pode ser feita, realizada, através dos instrumentos que a própria Constituição brasileira permite. Por exemplo, quer privatizar uma grande estatal estratégica do país? Faça um plebiscito, estabeleça tempo, deixe as diferentes forças políticas e sociais se pronunciarem através da televisão, através dos grandes debates sobre a importância de privatizar ou não privatizar. E aí a população decide qual é o rumo que quer para o país, para que amanhã não se eleja alguém que não fala sequer sobre esse assunto, mas depois ele vai pôr em prática a privatização. Isso diz respeito a vários outros temas. Quer legalizar o aborto? Ouça a população, não é? Quer aprovar uma determinada lei que mexe com os interesses gerais da população? Ouça a população. Aí você tem o instrumento do plebiscito e você tem o instrumento do plebiscito e tem o instrumento do referendo. O referendo é assim, o parlamento elabora uma lei e coloca essa lei em discussão na sociedade, que pode referendá-la ou não, não é? E o plebiscito é aquele que você faz a consulta antes, e o que for decidido pelo eleitor, isto é o que vale. Então são instrumentos fundamentais para complementar a democracia representativa, que dão dinamismo maior à democracia. Eu diria até que seria uma democracia de alta intensidade, onde as questões essenciais do país e da população estarão quase que permanentemente em discussão, e colocam o parlamento e a sociedade, e a política e a sociedade em comunhão e, portanto, com maior legitimidade. Outro aspecto importantíssimo sobre a questão da autorreforma na visão programática do PSB é o tema econômico. Me parece esse tema absolutamente crucial. Penso que um partido socialista não pode pensar a economia como algo descolado das políticas sociais e como algo descolado, sobretudo, dos interesses da cidadania brasileira. A economia não é um fim em si mesmo. Ela deve se prestar a desenvolver o país nos seus diferentes aspectos, visando atender o bem-estar da população. Hoje o que se vê, de fato, é quando a economia tem uma notícia e não se diz mais assim, o que é que a população está achando dessas medidas? Hoje o que se diz, na verdade, o que é que o mercado achou dessas medidas? O mercado ficou animado, o mercado está desanimado, o mercado não aceitou, ou o mercado aceitou. Aí o dólar sobe ou desce conforme o teor. E, na verdade, eu penso que isso deveria ser assim. O que é que a população está achando da medida? Quais são os benefícios que estão atribuídos a essa população com essas medidas econômicas, né? Essa é uma visão assim, mais global, né? Porque imaginar que a economia... Você não pode pensar em políticas sociais se não há uma economia pujante para sustentar essas políticas sociais. Portanto, ela deve ser pensada nesse aspecto. E, portanto,
é importantíssimo, eu sempre enfatizo a questão da competitividade da indústria nacional, que vem caindo fortemente em relação aos serviços, e é também uma tendência isso no mundial, mas não quer dizer que a economia brasileira não possa procurar se modernizar, tornar competitivo várias áreas em que ela hoje não é competitiva. Que ela não possa também agregar valor produzindo, por exemplo, café, que há séculos é uma produtora, e depois importando café do exterior. Ela pode processar, ela pode ter uma indústria forte, e eu diria isso com vários outros setores, né, em que você pode agregar valor e tornar e produzir aquilo que você, ou seja, numa sociedade verdadeiramente industrial, você teria que evitar a quantidade de importação que nós fazemos, modernizando a própria indústria e agregando valor a ela. E para isso eu acho que tem que ter uma política industrial muito clara, né? Eu acho que temos que pensar a economia também em termos da nova economia, que já iniciou há tempo no mundo moderno e mais industrializado, nos países civilizados. Nessa nova economia você tem que encontrar a economia criativa. A economia criativa será capaz de gerar uma enorme quantidade de empregos, será capaz de, aproveitando toda a sabedoria que já existe na população, ter uma política pública que possa valorizar amplamente a economia criativa, que é um dos temas e uma das bandeiras que foi aprovada no último Congresso Nacional do nosso partido. Essa nova economia, ela precisa estar com uma visão mais humanizada, capaz de pensar nas pessoas antes de pensar em mercados, embora não queiramos destruir mercado nenhum. Achamos que para ter uma economia pujante também precisa ter um mercado financeiro pujante, também precisa ter, só não precisa ser um fim, que a finalidade da economia seja o mercado apenas. Esse aqui é o fato. Por outro lado, é preciso imaginar também, em termos da moderna economia, ou da chamada nova economia, que é impossível pensá-la fora do respeito ao meio ambiente, né? E, portanto, nós somos um país que temos a Amazônia, por exemplo, que eu vou falar um pouco mais à frente sobre ela, que poderia ser, não para ela se tornar improdutiva, ela pode ser altamente produtiva sem devastar o meio ambiente. E pode ser altamente competitiva em determinados produtos que país nenhum pode produzir. Então, toda a parte de economia ela tem que estar vinculada à ciência, tecnologia e inovação, para que ela possa fazer a modernização da indústria nacional, para que ela possa contribuir para a geração de emprego e rendas. O crescimento econômico é essencial. Não há criação de emprego se não há uma economia e uma indústria funcionando de forma moderna e sendo pujante, porque é a demanda, portanto, o lado social de que não se pode ter crescimento econômico se não há demanda. E para ter demanda, o cidadão tem que ter poder aquisitivo para consumir, e consumir conscientemente. Há ainda outros dois aspectos que nós precisamos chamar a atenção na questão industrial, que é a questão de patentes. No Brasil, é quase impossível o registro de uma patente. Ela leva tanto tempo para registrar uma patente que, quando consegue registrar, às vezes o invento já se tornou obsoleto, não é? Então, é inimaginável porque essa burocracia faz isso com as pessoas mais criativas do nosso país. Portanto, é preciso repensar a forma de registrar as patentes no Brasil, para que o país não possa perder tanto como tem perdido ao longo das últimas décadas em função dessa inconsequente política de dificultar o registro de patentes. Outro aspecto fundamental também para a questão econômica é a reforma fiscal. A reforma fiscal ela é uma questão no Brasil. Nós temos uma carga tributária semelhante aos países desenvolvidos, cerca de 34% é pago de impostos em relação ao produto interno bruto. No entanto, os serviços são de quinta ou de terceira categoria, os serviços públicos, né? Então esses recursos precisam ser canalizados para atender a população. E, infelizmente, hoje, quem paga mais é quem ganha menos, e quem paga menos é quem ganha mais.
que tem mais riqueza, que tem mais renda. E nós precisamos inverter essa equação. A equação precisa ser o contrário. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. E aí eu acho que é o centro, ou deveria ser o centro, da reforma fiscal. Agregaria também a isto o fato de que há um aspecto federativo na reforma fiscal, que é fundamental para o Brasil. Há uma concentração de recursos que são arrecadados de impostos, tributos em Brasília, e os estados e os municípios ficam hoje com a menor fatia. Quando determinadas atividades deveriam ser realizadas pelos municípios e pelos estados, e não pela União. A União ficaria com sua tarefa estratégica de pensar o desenvolvimento estratégico do país, de pensar as grandes linhas econômicas, sociais, educacionais, de saúde, e os estados e municípios com essa execução descentralizada, porque aí eu acho que permite desburocratizar a administração e finalmente fazer planejamento. Nós estamos num país que, infelizmente, há muitos anos não temos um planejamento de médio e longo prazo, e não pode se alcançar metas de desenvolvimento e metas sociais se não tiver planejamento de médio e longo prazo, para que as pessoas possam olhar no horizonte, não apenas as pessoas, os cidadãos, mas também os grandes investidores, os pequenos investidores possam olhar no horizonte e ver que esse país tem um futuro, que é um futuro visível, assim como fez todos os países que conseguiram se desenvolver, tanto econômica como socialmente também. Ainda dentro dessa modernização programática, nós temos que ver a questão das políticas sociais de Estado. É preciso que se compreenda bem o que é política social. Existem as políticas sociais de Estado e existem as políticas de assistência. São coisas distintas. As mais importantes são as políticas sociais de Estado. São aquelas que permitem, sobretudo à juventude, mas também a qualquer cidadão, a ter uma formação e ter uma profissão. Então, a principal política social do Estado é uma educação de qualidade. Se o Estado oferece aos seus cidadãos indistintamente o acesso a uma política de educação de qualidade e de profissionalização dentro da exigência do mercado, e uma educação que também forme não apenas para o trabalho, mas também para a vida, eu acho que essa educação ela será fundamental no desenvolvimento humano de cada cidadão brasileiro. Esta é uma das políticas sociais de Estado mais importantes. Pode-se agregar a ela outra que também é absolutamente fundamental, que é a política de saúde pública. Então nós temos uma concepção muito boa, que foi uma conquista das forças progressistas na Constituinte, sobre o Sistema Único de Saúde, público, universal e gratuito. Essa é uma concepção muito boa. No entanto, ao longo desses anos, os governos não têm conseguido dar efetividade à execução dessa política de saúde. A eficiência está longe ainda, mas é importantíssimo que se defenda este sistema de saúde e o torne eficaz, para que os cidadãos se sintam realmente, apoiem e se sintam atendidos plenamente numa questão essencial da sua vida, que é a saúde de cada uma. Essas são duas políticas sociais importantíssimas. Você tem uma outra política social muito importante, que é a do seguro-desemprego, que também no momento de crise, no momento de desemprego, permite hoje que o cidadão possa ter o salário de desemprego. E tem a Seguridade Social. A Seguridade Social reside nesses três pilares: saúde, assistência e previdência. Ou seja, a previdência social, e no caso do Brasil até hoje foi uma grande distribuidora de renda, criada ainda pelo presidente Vargas, mas depois aperfeiçoada, unificada no período militar, que criou o INSS, que é a grande distribuidora de renda, e que agora está sofrendo um ataque tremendo através da reforma da Previdência. Mas não há, no conjunto das políticas de Estado, essa também é uma política essencial que precisa ser pensada de maneira a satisfazer o cidadão. Não se pode pensar numa democracia que não se tenha respeito aos direitos humanos, né? Aos direitos civis,
aos direitos sociais. São esses direitos que estão vinculados aos direitos humanos, que também compõem a essência de uma democracia minimamente civilizada. Temos tido um ataque tremendo ao tema dos direitos humanos. Os temas dos direitos humanos têm sido tratados hoje como algo que prejudica a população e não como respeito à população, à diversidade de todos os setores, o preconceito, evita o preconceito, pune o preconceito de qualquer natureza, seja de cor, seja de raça, seja de sexo. Isso são valores da civilização com os quais um partido como o nosso e uma democracia não podem abrir mão. E eu acho que devemos ser defensores intransigentes do respeito aos direitos humanos, que de respeito inclusive também aos direitos sociais. Eles estão intimamente ligados. Não se pode dizer que respeita aos direitos humanos se há uma criança que não tem direito à escola, se há um cidadão que não tem direito, ou uma cidadã que não tem direito à assistência médica imediata e eficaz quando ela precisa. Não se pode dizer que respeita aos direitos humanos quando se pratica ou se faz concessões com relação ao de respeito a preconceito de qualquer natureza. Portanto, isso é absolutamente essencial e nós não poderemos jamais abrir mão desta condição de defensores intransigentes dos direitos humanos, que frequentemente ainda são ameaçados e desrespeitados na sociedade brasileira. Paralelamente à execução de políticas sociais de Estado, às quais acabei de me referir, existem as políticas de assistência, ou pode-se dizer assistencialistas. E, lamentavelmente, no Brasil, elas ainda são necessárias. O que significa isso? É uma proteção à extrema pobreza, que, lamentavelmente, em nosso país ainda existe e não é pouca. Então, essas políticas elas devem ser, por natureza, políticas provisórias, que promovam o desenvolvimento humano e os qualifiquem para ser tirada da assistência para irem para apenas as políticas sociais de Estado. Por exemplo, no nosso caso, temos o Bolsa Família, que já no terceiro governo, no quarto, ela permanece, mas é necessário que essa política e outras, de assistência possam existir enquanto houver necessidade, ou seja, enquanto houver miséria, precisa de políticas de assistência, políticas assistencialistas, que elas são complementares às políticas sociais de Estado e visam tirar da condição de miséria o grande número de cidadãos e cidadãs que ainda existe em nosso país. Elas também têm a sua importância, elas também precisam ser pensadas e executadas com eficiência para os moradores de rua, por exemplo, para aqueles que estão em condições, inclusive, de criminalidade, mas que precisam de recuperação, para aqueles que não têm uma aposentadoria, mas são miseráveis e precisam de um salário mensal. Tudo isso são políticas assistenciais que elas são complementares. Enquanto houver miséria, enquanto houver pobreza absoluta, há de ter também as políticas assistenciais. A questão ambiental no nosso país é de absoluta importância que o partido incorpore essas políticas e as transforme em políticas públicas. E eu começaria a questão ambiental pela situação das pessoas, do ser humano. Então, onde estão os principais problemas ambientais no Brasil? Nas grandes favelas, nas grandes comunidades, nas periferias das grandes cidades, onde não há água potável em muitas delas e onde não há esgoto sanitário, e onde não há habitações com ventilação, habitações adequadas. Essa questão central começaria falando disto. Quando se pensa em meio ambiente, às vezes, pensa-se logo na Amazônia e ela tem a sua importância e nós vamos dar a devida importância a este tema. Mas precisamos também, paralelamente a isso, pensar como são as nossas cidades, como é o transporte na cidade, como é o acesso aos bens de educação, saúde, aos bens de saneamento das cidades brasileiras, para que possamos melhorar o meio ambiente nas cidades onde vive 80% da população brasileira.
Claro, mas não podemos esquecer que nós temos um patrimônio fenomenal no Brasil, que é a região amazônica, e que as florestas precisam ser preservadas. Mas para que elas sejam preservadas, não há nenhuma necessidade de que a região não se desenvolva, muito pelo contrário. Nenhum país do mundo tem o potencial econômico que tem uma Amazônia com potencial econômico extraordinário que deve e pode ser desenvolvido. Como deve ser desenvolvido? Nós pensamos o programa Ocupação Inteligente da Amazônia. A ocupação inteligente da Amazônia, ela passa pela economia do conhecimento. É na economia do conhecimento que nós vamos ocupar inteligentemente a Amazônia, mandando os nossos jovens e oferecendo bolsas de doutorado no exterior, nas melhores universidades do mundo, para que eles possam voltar, se fixar na Amazônia, criar centros de excelência de pesquisa em biotecnologia, conhecer a riqueza que está no solo e no subsolo da nossa região tão rica e potencialmente tão próspera quanto a região amazônica, criando emprego, produzindo, vinculando esses estudos à questão propriamente empresarial, inclusive. Você veja, será que tem algum lugar no mundo em que se possa descobrir e criar uma indústria de fitoterápicos maior do que a Amazônia possa produzir? E diversos outros produtos que poderão ser produzidos através de estudos de biotecnologia. Nós temos um tesouro ao nosso dispor e estamos permitindo que esse tesouro seja devastado gradativamente, e nesses últimos tempos tem se dito a devastação, ou se pretende entregar o subsolo a outros países. Não, nós brasileiros temos que ser o dono da Amazônia, mas temos que ser o dono da Amazônia para preservá-la e ao mesmo tempo desenvolvê-la com inteligência. É a economia do conhecimento que vai à Amazônia para que a Amazônia possa ser esse grande tesouro do Brasil e possa ser talvez até a região mais desenvolvida do Brasil, de forma inteligente, com a economia do conhecimento, com a economia criativa, envolvendo ao mesmo tempo ciência e negócio, ciência e empresa. E eu creio, claro, tudo voltado para o bem-estar das populações, e não precisamos, por isso, de respeitar as populações tradicionais indígenas, as tribos, as áreas indígenas que existem naquele país. Tudo isso pode ser feito respeitando todos esses aspectos que são fundamentais numa sociedade minimamente civilizada, e darmos um exemplo para o mundo de que podemos desenvolver esta grande região, importante região, pulmão, como se diz, da humanidade, em proveito do Brasil, da sua população e também em proveito de todo o planeta. O tema da segurança pública é um tema importantíssimo para a sociedade brasileira, porque nós chegamos numa situação que, em matéria de segurança pública, é uma coisa quase caótica. Então, temos, de um lado, uma violência urbana quase incontrolável. A questão das drogas toma conta do país, sobretudo da juventude. É uma tragédia social que está criando a segurança pública. E temos que fazer também o diagnóstico e ver que a segurança pública não acontece do abstrato, né? Ela nasce, tem vários fatores, mas entra um fator preponderante a questão das condições sociais da população. Quando milhões de jovens, crianças e jovens, são submetidos a condições de vida extremamente precárias, sobretudo na cercania das grandes cidades, mas também no campo, e quando você não cria uma perspectiva de vida, você está criando um laboratório de violência para a sociedade brasileira. Isso aí você verificar que porque essa sociedade acontece no Brasil, essa violência acontece no Brasil, não acontece num país, mesmo um país capitalista europeu, não acontece esse grau de violência, né? Então tem as razões sociais e tem vários outros fatores também. Tem fatores que só a criminologia pode explicar o grau de violência que acontece não só no Brasil, mas em várias sociedades, né? Então é um dos maiores desafios para o Brasil ter uma política de segurança pública que possa levar em consideração o respeito aos direitos humanos e ao respeito aos cidadãos que são vítimas da violência.
né? Ambos precisam estar levando em consideração. E para isso eu acho que não há uma política de segurança exclusivamente repressora que possa resolver o tema da violência no Brasil. Só observe no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, que é um estado simbolicamente emblemático neste tema, que quantas vezes as Forças Armadas ocuparam os morros do Rio de Janeiro e a violência continua crescente ao longo de décadas. Então está comprovado que não é apenas a repressão. A repressão é necessária, não há dúvida nenhuma, mas é necessário que, paralelamente a uma política de segurança pública, haja uma política de desenvolvimento social nas cidades e no campo também. Se você oferece educação, saúde, cultura, lazer aos jovens, às crianças e aos jovens, você já está evitando que esse laboratório produza tanta violência como tem produzido hoje. E está melhorando e está investindo no bem-estar do país, no desenvolvimento do país, que não pode ser apenas econômico, ele tem que ser, sobretudo, desenvolvimento humano. Então, nós do PSB temos algumas experiências positivas, mas essas experiências não funcionam a longo prazo apenas pontualmente no Estado, num ou no outro Estado. Ela tem que ser, por natureza, uma política nacional de desenvolvimento, de uma política nacional que possa juntar estados, municípios e a União e a sociedade num projeto de desenvolvimento de uma política contra a violência, de combate à violência, mas ao mesmo tempo de justiça social. Sem isso não é uma enganação. Aqueles que prometem que matando bandidos, que bandido bom é bandido morto, tudo isso é um uso eleitoreiro, diria assim, de uma política de segurança pública que não resolve o problema. Não se pode resolver o problema da violência com mais violência. Tem que resolver o problema da violência com a política de paz, com a política social que possa retirar da miséria, da pobreza e da miséria milhões de seres humanos que estão espalhados, sobretudo nas grandes cidades. De maneira que a política de segurança pública requer um conjunto de iniciativas. Nós tivemos isso em Pernambuco, tivemos no Espírito Santo, tivemos na Paraíba, estado que governamos, que governamos inclusive atualmente, com resultados bem razoáveis, mas que não se resolverão no âmbito do estado ou do município. Ela só resolverá no esforço conjunto entre os 3 entes federativos, numa política unificada nacionalmente, e também da sociedade, um debate com a sociedade para compreender as verdadeiras raízes do crime e da violência. Até aqui nós temos falado sobre políticas públicas para o plano do imediato, né? Ou seja, na direção de um processo civilizatório que todos nós socialistas acreditamos. Mas é preciso nós pensarmos, nós que somos socialistas, é preciso que nossos pés estejam no chão, mas a nossa cabeça esteja bem mais longe, vendo bem mais distante, vendo um sonho. Porque toda sociedade civilizada que chegou à civilização plena, ou quase plena, ela começou com utopia. E a utopia, lamentavelmente, tem sido ausente da sociedade brasileira. Mas não se pode se desenvolver, não se pode querer uma sociedade civilizada, com homens e mulheres livres, com a democracia plena, com direitos sociais reconhecidos, se nós não pensarmos mais alto, mais além. E é isso que nós socialistas devemos desenvolver, essa cultura da utopia, a cultura daqueles que sempre querem mais, com a visão de democracia que é um sistema de mudanças sem fim. A democracia nunca se completa, ela sempre é incompleta. A democracia, cada vez que você conquista um espaço a mais, uma liberdade a mais, um fim de preconceito a mais, você precisa mais e mais aperfeiçoá-la e mais sonhar com a sociedade que seja efetivamente humana, fraterna, capaz de dar e oferecer as possibilidades da felicidade ao ser humano.